Olá, estamos no ar com mais uma edição do Jornal Panorama, que traz para você as notícias do que acontece no Parlamento Capixaba. O Novembro Azul e a luta contra o câncer de próstata continuam em destaque na casa. Deputado Dr. Hércules fala sobre medidas preventivas contra a doença. O país não tem uma cultura preventiva e nós precisamos fazer a prevenção. Não tem que se submeter logo ao exame. Você pode fazer um exame de sangue, o PSA. O PSA estando alterado, aí você tem que fazer outros exames, tem que fazer o segmento do diagnóstico mais preciso. Evidentemente que o toque no exame de prevenção de câncer de próstata, o urologista ele vai sentir, através do toque, algumas alterações, de algumas elevações, de algumas alterações de aumento da próstata, que pode ser visto também através da ultrassonografia, mas o toque é um exame mais fiel. Então não tem essa questão de ter tanto preconceito. O deputado Marcelo Santos mesmo, ele tem relatado aqui da tribuna da Assembleia que o falecido pai dele, Aloysio Santos, morreu por causa do preconceito, porque não quis fazer o exame. Então, na verdade, nós precisamos ter essa cultura, a cultura preventiva, porque quando você tiver sintomas e que estiver já com urina presa, estiver urinando sangue, estiver com dificuldade de urinar, estiver urinando toda hora, ou urina solta, são vários sintomas que o câncer de próstata aparece depois do câncer instalado, já no estado avançado. O que nós temos que fazer? Bem cedo, a partir de 40 anos, se você não tiver sintoma nenhum, a partir de 40 anos, começar a fazer esse exame. A preocupação com as reservas naturais do Estado foi tema de audiência pública realizada pela Frente Parlamentar Ambientalista. A repórter Luísa Bustamante acompanhou a reunião e tem as informações para a gente. O objetivo do encontro foi debater alternativas para preservar a reserva de Soretama. A área já sofre impacto com o trânsito da BR-101. Os ambientalistas temem que, com a duplicação da rodovia, a situação se agrave. Estamos aqui com o presidente da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Cláudio Vereza. Deputado, qual a importância do debate de hoje para a solução do problema? Este debate propiciou o encontro dos diversos órgãos e entidades envolvidas neste tema. Desde o órgão federal que cuida das unidades de conservação, o ICMBio, o IBAMA, o Ministério Público Federal, a própria empresa que é concessionária agora da BR-101, na região norte, e ambientalistas, inclusive envolvendo a Universidade Federal. E juntos buscarmos as medidas técnicas, né, que possam amenizar, pelo menos amenizar o impacto de uma rodovia federal passando praticamente dentro da reserva. E agora ela sendo alargada, duplicada, os impactos são maiores, animais morrem muito atropelados e até o momento não há ainda nenhuma medida que facilite o trânsito de animais de um lado para o outro da rodovia, a exemplo do que já existe em outras rodovias no Brasil e fora do Brasil. Então temos que encontrar, né, estamos encontrando medidas técnicas que possam, no mínimo, minimizar, né, amenizar este impacto grande que uma grande rodovia causa a uma unidade de conservação como essa, que é a nossa maior unidade de conservação no estado do Espírito Santo, que é Soretama. Obrigada, deputado. Voltamos ao estúdio. Ainda sobre meio ambiente. Deputado José Esmeraldo reforça a necessidade de cuidar das nascentes e margens dos rios e de preservar as matas. Esses cuidados podem evitar a falta de água que já atinge várias regiões brasileiras. Eu sempre bato numa tecla. Nós precisamos ter as nascentes protegidas. Enquanto nós não protegemos as nascentes, faltará água no rio. As nascentes, elas são protegidas pelas matas nativas. O que nós vemos hoje, que as matas nativas, aonde estão as nascentes, são retiradas.
essas matas nativas são retiradas, muitas vezes elas ficam sem nenhum tipo de cobertura vegetal e algumas vezes plantam uma árvore que é inimiga número 1 da água, que é o eucalipto. Por isso eu tomo a liberdade de pedir às autoridades que protejam primeiramente as nascentes, no qual também chama-se olho d'água. É exatamente do olho d'água, é exatamente da nascente que corre para o rio e que aquele rio tem o seu volume aumentado, porque é a nascente que produz um volume satisfatório nos rios. Sem nascente não tem água. E o risco de fechamento da gerência de exportação do Banco do Brasil no Espírito Santo também repercutiu na Assembleia Legislativa. Quem fala sobre o assunto é o deputado Marcos Mansur. A gente está assim fazendo um coro favorável, positivo, acreditando na sensibilidade da diretoria do Banco do Brasil, para que mantenha essa gerência aqui. Na verdade, há sim toda uma intenção já de uma mudança estrutural, de transferir essa gerência para o Rio de Janeiro e também para BH, para Belo Horizonte, o que vai ser um prejuízo muito grande, mais um prejuízo muito grande para o Estado do Espírito Santo, mais uma perda, porque hoje o banco tem uma carteira de mais de 600 clientes e nós estamos então participando dessa moção de apoio, todos os atos de apoio, para que a diretoria do Banco do Brasil se sensibilize e olhe com carinho e repense exatamente a função do banco, que tem a função social, tá? De manter aqui no Estado do Espírito Santo essa carteira para poder aumentar, fazer um trabalho de ampliar. O nosso interesse não é de perder, é que a gente não tenha 600 clientes, que tenhamos aqui 3 mil, 5 mil exportadores participando dessa carteira. Indicação parlamentar ao governo do estado sugere a criação de um plano funeral para servidores públicos. A proposta é do deputado Ismael Almeida. Muitas pessoas, servidores do estado, nesse momento tão difícil, quando perde um ente querido, um pai, uma mãe, um funcionário do governo do estado, tem dificuldade, porque não é fácil você fazer um funeral, enterrar uma pessoa, é caro. Então nós estamos pedindo ao governo do estado que analise essa possibilidade, seja criado um plano funeral para os funcionários do governo do estado, evidente para aquelas pessoas que têm menor salário. Nós fixamos até 3 salários mínimos, o estado analisa essa possibilidade, porque vai ser uma coisa muito boa, um benefício muito grande para os funcionários públicos. No fim do ano, grande parte dos trabalhadores da iniciativa privada e também servidores públicos recebem o 13º salário. E qual será a melhor forma de usar esse dinheiro extra? Veja no Plenário do Povo a opinião das pessoas sobre o assunto. Fim de ano é motivo de festas, confraternizações e muitas compras. Mas a maioria desses gastos são realizados com dinheiro do 13º. Especialistas da área financeira do Brasil recomendam que os trabalhadores priorizem o pagamento das dívidas antes de realizar algum tipo de compra. Mas os capixabas, como usam esse dinheiro? A opinião deles você confere agora aqui no Plenário do Povo. Eu uso para fazer algum tipo de investimento, né? Não entrar como despesa corrente, porque senão a gente gasta e não vê, né? Não dá valor ao dinheiro. Eu sempre guardo, né? Mas esse ano, como eu estou investindo na minha casa, eu tenho já planejamento para mexer na minha casa e eu vou estar investindo nisso, né? Procuro primeiro quitar as minhas dívidas que por acaso eu tenho e depois o que sobra, aí você gasta. Tem muita gente que no decorrer do ano não consegue balancear o que ganha com o que gasta. E às vezes fica alguma coisa para você pagar no final do ano. E quando esse dinheiro vem, realmente ele salva a situação de muita gente. Ajuda porque às vezes vem fazendo dívida durante o ano, aí quando chega o final do ano ela consegue quitar para começar o ano sem dívida, né? Sempre pago conta, sempre. Prefiro pagar conta, se tiver alguma dívida, negociar, compra presente não. Eu tenho um certo controle, eu tenho planilha
que eu verifico quanto eu gasto. Geralmente eu não compro em crédito, somente em débito, aí não tenho muito isso. Eu compro as coisas que tá faltando para casa, né? Compro, por exemplo, os meus filhos. Primordialmente guardo. Eu não faço nenhum tipo de investimento porque esse valor é destinado principalmente para arcar com as despesas escolares de crianças no início do ano letivo. E o Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas continue ligado na programação da TV Ares. Obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.